Presta atenção, irmãos. Quando nós falamos sobre restituição, isso nos anima, sim ou não? Aleluia. Eu vou receber tudo que me roubaram. Eu vou receber tudo que eu perdi. Amém? De fato, a restituição tem a ver com isso. Quem faz declaração do imposto de renda sabe. Talvez você é restituído ou não, de todo investimento que você faz, dos gastos que você tem. Então, você é restituído, isso gera o quê? Uma expectativa no seu coração. Muitas vezes você não recebe nada, mas às vezes você recebe. Amém? Então, existem alguns critérios, algumas condições que eu e você precisamos nos atentar para que essa palavra do ano da restituição ela não se perca dentro de nós. Amém? Porque é muito fácil perder a palavra, sim ou não? É fácil, irmão. Se você ouve a palavra hoje, se você não ruminar ela durante a semana, quando chega nas células parece que é uma palavra nova. E você vai compartilhar a palavra do culto. E ela às vezes se perde durante a semana. De domingo até quinta-feira, ela se perde dentro do nosso coração. Imagine uma palavra que é para o ano todo. Nós precisamos ter a clareza dela, nós precisamos falar sobre ela. Nós precisamos crer, de fato, que nós vamos viver essa restituição. Amém? Deixa eu fazer um teste aqui, uma pesquisa com você, na verdade. Quantos aqui passaram por percas e entende que esse ano você vai receber restituição? Levanta a mão. Você que sofreu algum dano, perdeu algo, você fala, nossa, esse é o ano. Amém? Então, todos nós temos. A Bíblia mostra Davi, na cidade de Ziglag, não precisa projetar, não, esse. Lá em 1 Samuel 30, verso 4, Davi foi para a guerra e os amalequitas foram saquear a cidade onde ele morava. Olha o que a Bíblia diz. E antes deles voltarem, os amalequitas levaram a família, destruíram toda a cidade, levaram todo mundo, as mulheres, os filhos, as filhas, levaram tudo. E eles voltando da guerra, acontece que eles se deparam com essa circunstância de roubo, de perca. E a Bíblia fala que Davi e seus homens fizeram o quê? No verso 4 de 1 Samuel 30, verso 4, diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele, o seu exército, alcançaram a sua voz, levantaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Amém? Porque eles se depararam com um estado de perca, de dano. Perdeu, sofreu um dano, prejuízo. Foi prejudicado. Então, diante de Deus, eles choraram, a Bíblia fala, até perder a força. Você já chorou até perder a força, irmão? Por alguma circunstância que você viveu na sua vida? Ontem eu estava lá conversando com o pastor Gustavo. A gente estava conversando assuntos teológicos. Aí ele entrou para falar do filho que ele perdeu. Eu falei, você não fala disso, pelo amor de Deus. Ele falou, não, pastorzão, estou resolvido. Ele teve uma perca muito grande, a gente acompanhou de perto o sofrimento, mas a restituição Deus deu a ele ainda antes de terminar o ano, que a filha dele nasceu, vocês viram na festa da colheita. Eu falei para ele, eu não consigo nem imaginar o seu sofrimento. Eu me comparo com isso aqui, deve ter chorado, até perder as forças, porque perdeu um filho. Amém? Então eu e você temos dentro do nosso coração alguns momentos que nos levaram a ter essa reação que Davi teve, de chorar até perder as forças. Mas o que mais me impacta nesse texto, e não é o texto da palavra, eu só estou dando uma introdução, o que mais me impacta nessa história é que eles choraram sim, até perder as forças, mas eles se levantaram e foram conquistar tudo que aquele exército dos amalequitas tinham roubado dele. E eles trouxeram tudo de volta. Amém? Por quê? O que Deus quer de nós? Quer nos restituir, mas Ele também quer nos colocar em uma posição de alguém que vai ser restituído. Amém? Então você e eu precisamos nos mover nesse ano por fé, querido irmão. Fé, de crer. Me roubou, mas vai ser restituído. Eu não vou ficar aqui chorando as pitangas não, mas eu vou me levantar crendo que o Senhor vai liberar favor, vai liberar o recurso, vai restituir, não sei como, mas vai restituir. Amém? Estão entendendo, irmão? Amém. Aleluia. Esse é um ano que Deus preparou para restituir a minha vida e a sua vida, ainda que você tenha passado por um sofrimento, como o de Davi. Eu vou falar de Jó também mais para frente, mas como o de Davi, de chegar e se deparar com uma situação dessa, calamitosa, de destruição. Deus teve o poder de fazer com que tudo voltasse ao normal, com que tudo fosse restituído na vida daqueles irmãos. Amém? E eu queria mostrar para você algo que até passou aqui no Videira News, que é importante a gente entender como vai ser, que forma, por que restituição, que forma vai ser isso, mas eu não mereço a restituição, eu sou um pobre pecador, como é que vai acontecer? Então eu quero te mostrar nessa palavra a forma que Deus vai usar, ou já usou, para te restituir.
Mas um alerta para mim e para você. Cuidado com a justiça própria. Cuidado. Porque muitas vezes você vai entrar nesse âmbito da justiça própria. Eu mereço ser restituído. Isso é justiça. Não entre nesse caminho, porque isso pode te tirar da posição de alguém que vai ser restituído. Por que o outro está sendo e eu não? Eu estou indo para a célula, eu estou indo para o culto, eu ceiei hoje, eu cantei até um louvor hoje, aleluia. Por que eu não posso ser restituído? Aquele irmão que nem abre a boca no louvor vai ser. Isso é justiça própria. É uma palavra para o ano. Então Deus vai se mover na sua vida se você se colocar na posição de alguém que vai ser restituído. Simplesmente, eu estou aqui, Senhor, eu sou seu filho amado. Lembra-te de mim. Eu não mereço ser restituído. Mas se aprover ao Senhor que faça, então eis-me aqui. Aleluia. Amém? Porque a justiça própria nos tira do favor de Deus. Nos coloca no merecimento. E a gente está andando sozinho. Eu falo para os irmãos no curso. Andar na lei, na justiça, é você falar para Deus, fique aqui que eu vou andar sozinho. Porque eu dou conta de fazer as coisas sozinho. Não faça isso. Se esconda aqui, ó, debaixo do guarda-chuva de Deus. Ele é a sua proteção. A graça é o favor de Deus manifesto na sua vida. Não queira andar sozinho na sua própria força. Dependa de Deus. Então, se você crê que vai ser restituído, só creia, querido. Não reivindique nada diante de Deus, só creia. E espere. O Senhor vai fazer. Amém? Então, veja. Lá no livro de Levítico, o livro de Levítico mostra 5 tipos de oferta que eram feitas naquela época por expiação de várias coisas. Mas eu queria só me atentar a 2 tipos de oferta, que é a oferta pelos pecados e a oferta pela culpa. Projeta para nós o texto de Levítico 6, verso 1. Amém? Por que a gente precisa falar disso? Porque isso aqui vai te dar base para você entender a restituição. Porque, como eu te falei, a nossa justiça é muito aguçada. Então, se eu falo, Deus vai te restituir. Mas eu sou um pobre pecador, eu não mereço ser restituído. Quem sou eu? Jesus amado, não mereço, não. Me tira disso. E como é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que ir para a célula toda quinta-feira para ser restituído? Eu vou ter que ir para o culto todo domingo para ser restituído? Eu não vou poder pecar mais para ser restituído? Então, se você não tiver base clara de como vai ser e como Deus quer fazer a restituição na minha vida e na sua, nós não vamos viver. Vai ficar tudo escuro o negócio, vai ficar sem direção. Amém? E esse texto de Levítico vai nos mostrar como o Senhor planejou, preparou e fez para liberar restituição sobre a minha vida e a sua. Olha o que o texto diz, Levítico capítulo 6, verso 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, quando alguma pessoa fizer o que, irmão? Pecar. E ofender quem? O Senhor. E negar o seu próximo, o que lhes deu em depósito. Agora entrou outra pessoa na história. Era o Senhor e agora é quem? O vizinho. Amém? Quando alguém pecar contra Deus e contra o vizinho, resumindo, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou que tenha achado perdido e negaram com falso juramento, ou fizeram alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que sobre juramento jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará, a quinta parte, 100% mais a quinta parte, que é 20%. Fala por irmão, está do seu lado, 120%. E lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. Amém? Então aqui nesse texto está mostrando o quê? Eu e você podemos pecar contra o Senhor e contra o próximo. Nós podemos estar na posição de pecado diante de Deus, mas também de ter magoado, ofendido ou ter tirado algo de outra pessoa. Amém? E agora a gente está aqui falando que Deus vai nos restituir. Não é terrível você começar um ano, eu falando isso para você?
Se você ofendeu alguém, se você pegou algo de alguém, você está devendo para alguém, se você não devolveu durante a sua vida algo para alguém, você está em pecado. E diante de Deus também por conta dos seus pecados. Então, esses dois tipos de oferta, eram 5, mas esses dois tipos de oferta era pelo pecado e pela culpa. O pecado, Jesus foi na cruz do Calvário e falou, eu vou pagar a dívida desses caras. Deixa comigo. Ele foi para a cruz do Calvário, como eu estava falando, o cordeiro que, sem defeito, é Cristo, amém? Então, o que está apontando aqui para essa oferta é para Cristo. Então, Cristo é esse cordeiro que essa pessoa ao pecado tinha que levar diante do sacerdote, e o sacerdote olhava para o cordeiro, ele não olhava para a pessoa. A pessoa levava o cordeiro, o animal sem defeito, e o sacerdote fazia o quê? Ofertava aquele cordeiro diante de Deus, para que os pecados daquela pessoa e as dívidas ali fossem pagas diante de Deus. Amém? Sabe o que nos traz alegria e nos leva a crer de fato que nós vamos ser restituídos? Que o cordeiro, hoje, a gente não precisa levar nada. Cristo já foi, fala aleluia. Ele é esse cordeiro que agora foi pregado na cruz do Calvário para pagar nossas dívidas. Então hoje sim nós podemos nos colocar na posição de alguém que vai ser restituído. Amém, irmão? Nós vamos ser restituídos qual a medida? Que medida? 120% a mais. É o que está escrito no texto. Vai dar o dobro e uma quinta parte, 20%. 120%. A pessoa que prejudicasse o outro, ele tinha que devolver 120% a mais para aquela pessoa. Amém? E eu e você estamos diante desse tempo de vivermos essa restituição da parte de Deus, porque nós cremos que Jesus foi esse cordeiro que foi morto na cruz do Calvário para nos dar essa liberdade, essa vida, para pagar a nossa dívida que nós não conseguiríamos pagar. Então, portanto, Deus sempre garante que a parte que foi ofendida, a parte que sofreu dano, receba 120% a mais do que foi tirado da vida dela. Amém? Crer que Deus é muito mais generoso que eu e você, é crer nisso. Se me roubaram 100, eu vou receber 120% a mais. Se eu prejudiquei alguém, está tudo resolvido, porque na cruz o cordeiro foi imolado. Está tudo resolvido na cruz do Calvário. Amém? Essa oferta pela expiação que fazíamos lá, o povo fazia com o sacerdote, era para isso, para que os nossos pecados fossem levados pelo Senhor, porque não tínhamos condição de pagar. Amém? Hoje você não precisa fazer isso, porque Cristo já fez por mim e por você. Amém? Diga aleluia. Então Deus, Ele não quer apenas nos restaurar, mas Ele quer dar uma porção dobrada sobre as nossas vidas. Ele quer liberar muito mais favor, porque isso tem a ver com o caráter de Deus. Você vai ver isso impresso no caráter dele. Deus não só quer te restituir, Ele quer te restituir muito mais do que aquilo que você perdeu. Então hoje você e eu estamos nessa posição de alguém que pode ser restituído pelo Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado, você está nessa posição. Amém, irmãos? Mas, e no que tem a ver com a outra pessoa que foi prejudicada nessa história? Quem que vai restituir o outro? Porque ele fala de alguém que você também prejudicou. Será que você vai ter que tirar do seu para abençoar o outro? Será que agora você vai viver com esse peso no seu coração? E agora? Eu vou ser restituído por Deus, mas eu o que eu prejudiquei? Quem que vai restituir? Eu vou restituir com o que Deus me restituiu? Amém? E o Salmos 69... Depois você pode projetar Salmo 69, verso 4. É um salmo que aponta para Cristo. A gente chama de salmo messiânico, porque ele aponta para Cristo. Amém? Eu vou ler só o verso 4 para você entender quem que vai fazer todo esse mover de restituição. Tanto na minha vida, quanto na vida de outros, que ao longo da história a gente acabou prejudicando e não restituiu eles também. O Salmo 69, verso 4, diz assim: são mais que os cabelos da minha cabeça os que, sem razão, me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Esse salmo, lembra, ele foi escrito no Velho Testamento, mas ele aponta para Cristo. Se você for ler ele inteiro, vai estar impresso o caráter de Cristo nesse salmo. Então não é o salmista que vai restituir, quem vai restituir é o próprio Cristo. Ele está falando isso aqui no final. Eu tenho que restituir o que não furtei.
Deus não roubou nada de ninguém, Cristo não roubou nada de ninguém, mas o próprio Cristo se fez ovelha, cordeiro, foi como ovelha muda para o matadouro, para hoje poder nos restituir. Então Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso restituidor, é Ele que vai suprir todas as nossas necessidades, é Ele que vai liberar o favor que você e eu precisamos para esse ano de restituição. É Ele, está tudo nele. Ainda que Ele não tenha roubado, Ele está falando, eu vou ter que restituir o que eu não peguei, o que eu não furtei. Diga aleluia, irmão. É como se alguém chegasse hoje na sua casa e falasse, você está devendo para alguém? Estou. Eu vou pagar. Você gosta, né? Mas essa pessoa não tem nada a ver com a história. Ele simplesmente se compadeceu de você. Ele está olhando as suas dores. Ele está olhando o sofrimento que você está carregando. Por não conseguir, de repente, honrar com os seus compromissos. Então ele chega diante de você e fala, deixa comigo essa história. Eu vou lá restituir, eu vou pagar, eu vou resolver. Não parece muito bonita essa história? Mas ela é verdade. Essa é a graça manifesta de Cristo nas nossas vidas. Você merece que alguém faça isso por você, irmão? Você não merece, porque a dívida é de quem? É minha, é sua. Mas Cristo está falando, eu vou restituir o que eu não peguei. Eu vou restituir o que eu não furtei. Essa história é comigo. Você não está desamparado. Você está no ano de restituição que o Senhor, o próprio Cristo, vai te restituir. Não é homem que vai se levantar para te dar dinheiro. Não é o diabo que vai devolver o que roubou. Tem uma canção que a gente canta, não tem? Eu fui no terreno e eu tomei tudo que me roubou. Essa parte está errada. O diabo é um miserável, irmão. Ele pode até ter te roubado, mas ele não tem nada para te devolver. Mas o cordeiro que está lá, que morreu no seu lugar, ele sim tem o poder de restituir tudo que te roubaram. Ele sim tem esse poder. Amém? Você pode até cantar essa canção. Debaixo dos meus pés, está Satanás debaixo do meu pé. Aleluia! Mas o restituidor é Cristo Jesus de Nazaré. É Ele que vai suprir todas as suas necessidades nesses dias. É Ele que vai liberar favor. Você não vai brigar com o capeta, não. Vai, diabo! Devolve tudo! Agora! A chapa vai esquentar. Vou fazer uma campanha de guerra espiritual agora. Satanás! Você vai devolver. Você fica trocando ideia com o diabo. Conversando com o diabo. Devolve, diabo, devolve. Não devolvo, não devolvo. Vou roubar mais. Ele vai devolver o quê se ele não tem nada para te devolver, querido? Você está entendendo? Mas a gente é muito místico nessas coisas, né? O diabo que me roubou, ele vai devolver. Vai devolver o quê? Ele já deve ter gastado, pegar de outro. Não tem o que fazer, mas Cristo, o nosso remidor, o nosso justificador, aquele que liberou favor, graça, que morreu, que está falando aqui, eu não roubei nada de ninguém, mas eu vou restituir. É o Pai que está falando, fique em paz, filhinho amado, porque o papai está na história. E se o pai está na história, certamente um filho meu não vai passar necessidade. Esse é o coração de um pai, não é assim? Não, filho, fique em paz, o pai vai resolver essa história para você. Se briga na escola, o pai vai lá falar. Se falta comida, o pai vai comprar. Se falta roupa, o pai vai dar roupa. Se falta o celular, vai faltar celular. Mas as outras coisas, o pai tem o coração de suprir o filho. Não é verdade? Às vezes, se um filho nosso sofre um dano, a gente fica tão indignado. Rouba alguma coisa do seu filho, você fala, vou atrás, vou pegar esse miserável. Mas você não acha, difícil achar. E se acha, o cara vai falar o quê? Eu já vendi, senhor. Não tem mais, já foi, é o diabo. E você fica cantando, eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Não tem nada, você vai tomar o quê? Só o chifre dele? Não tem. Creia simplesmente que o Pai está de pé para te favorecer. Creia que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, de poder, de governo, e o Senhor vai te restituir, ainda que Ele não tenha nada a ver com essa história de furto, de perca, mas Ele vai te devolver. Amém? Então são bases que eu e você precisamos ter para vivermos esse ano de restituição. São clarezas que eu e você precisamos ter no nosso coração para nós nos apropriarmos dessa palavra. Você está entendendo? Não é só falar, você vai ser restituído. Se eu não falasse para você não brigar com o diabo, você ia ficar o ano inteiro brigando com o diabo. Tem que me devolver. Vai devolver. Vai no terreiro, vai lá e fala, diabo, devolve.
Mas eu estou te dando base. Se eu não te falasse que você é perdoado, justificado por Cristo, como é que você ia entender que Deus quer te restituir? Você entrar no merecimento, você fala, não mereço, não posso. Ou você e eu poderíamos viver esse ano tentando fazer coisas para agradar a Deus, para poder ser restituído. Amém? Irmão, a melhor forma de você entender o seu relacionamento com Deus é olhar a forma que você se relaciona com seus filhos e os seus filhos se relacionam com você. Quando um filho quer alguma coisa, ele quer ser restituído, o que ele faz? Ele limpa a casa, ele arruma a cama, ele faz massagem no pé dos pais, ele fala, aleluia. E você só fica aqui, nunca fez, agora está fazendo, tem alguma coisa por trás. Daqui a pouco ele vem fazer o quê? Pai, Holy Fest. R$600. Agora entendi. Então ele está fazendo o quê? Merecendo algo. Então ele está te ajudando porque ele quer que você favoreça ele. Mas com Cristo não tem isso. Não precisa, porque ele já fez tudo por você. O que eu e você temos que ter no nosso coração, sem sombra de dúvida, nesse ano, é fé. É crer. Porque se você não crer nessa mensagem, você vai falar, não é possível que eu não tenha que fazer nada. Porque isso aqui é a graça de Deus manifesta. A restituição é a graça de Deus. Ora, alguém vai ter que me devolver algo, se ele não tem nada a ver com a história, ele vai devolver. O diabo me roubou, mas não tem nada para me devolver, ele vai tirar e vai me dar. Tem tudo a ver com ele, não tem a ver comigo e com você, porque ele já fez toda a obra. Alguém morreu no meu lugar, pagou uma dívida que era eu para pagar, sem eu fazer nada. Só para você fazer o quê? Crer e aceitar. Amém, irmão? Quantos creem que Deus morreu por todos? Mas todos são salvos? Por que não? Porque não creram. Você está entendendo? Eu não vou entrar em teologia de apocalíptica aqui, não. Só estou te dando um exemplo. Cristo morreu por todos, mas não são todos que são salvos, porque não o receberam ainda, mas vão receber em nome de Jesus. Quando eu e você temos uma experiência com Ele, nós entregamos nossa vida para Ele e acabou, resolveu o problema. Você está entendendo? Mas em relação a essa oferta aqui de culpa, de pecado, Ele resolveu. Então Ele está nos dando legalidade para vivermos sim um ano de restituição. Por que não? Ele está nos dando. Mas muitos não vão viver. Isso que me deixa em pânico. Até eu me coloco nisso, será que eu não vou viver isso? Eu preciso, eu quero viver, eu quero desfrutar, eu quero chegar no final do ano e ter testemunho para contar, de restituição do que Deus fez na minha vida, na minha família. Mas eu preciso me atentar, colocar os meus olhos sempre no Senhor, e crer que é Ele o meu justificador, que é Ele que vai me suprir, que não tem a ver com o meu esforço, não tem a ver com voltar do sítio e ter que pregar, fazer oferta, ceia, apresentar criança, chupar cana e assoviar mesmo, não tem a ver com isso. Tem a ver com crer na graça de Deus, tem a ver com crer que Ele morreu e resolveu a história. O que antes as pessoas faziam, eu não preciso fazer hoje, porque o cordeiro sem defeito já foi feito como expiação, ele já morreu. E hoje nós temos, respira, irmão, fala, respira fundo. A Bíblia fala que você tem essa vida, esse ar que você respira, e vida abundante. Foi por conta do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém, irmão? Então, o que Deus tem para nós é essa restituição 120% a mais do que foi nos roubado. Aleluia, amém? Então, presta atenção, no que tem a ver com nosso relacionamento com Deus, Jesus resolveu também. No que tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo, está também resolvido. Com Deus, a gente tem paz hoje, que a Bíblia fala, justificados, pois, pela fé, eu tenho paz para com Deus. Para com Deus você tem paz. Imagina você viver um ano de restituição sem ter a clareza de que, em relação a Deus, você não deve nada. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você já ficou... Pergunta, fala para ele, você já deveu algo para Deus? Imagina que lá, nas suas listas de pessoas que você está devendo, estava lá o nome, Deus, God, Yeshua, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Você está lá o nome dele na sua lista, que você fez a lista do ano para vou pagar minhas dívidas. Está lá Deus, como é que você vai pagar Deus? Não tem como você pagar Deus, não. Por isso que a Bíblia fala, justificados, pois pela fé eu tenho paz. Pela fé no quê, irmão?
na obra de Jesus na cruz do Calvário. Porque eu creio na obra da cruz do Calvário, que Jesus morreu para me perdoar, eu tenho paz, porque eu sei que a obra pagou minha dívida, uma dívida que eu não conseguiria nunca pagar. E viver devendo para Deus é terrível, irmão. Não paga nunca, você não tem vida, você não consegue crer, porque você está devendo para o dono do ouro e da prata, você está devendo para o cara, você está devendo para Deus. Então, se você não entender isso, que você não deve nada para Deus, que em relação a você com Deus está tudo resolvido, que Cristo resolveu, você não vai conseguir viver um ano de restituição na sua vida. Sinto te dizer. Não vai. Porque quando você quiser crer para se apropriar da restituição, você vai lembrar, eu estou devendo para Deus. Quando você quiser fazer um novo carnê, você vai falar, não paguei o carnê antigo. Quando você quiser fazer uma outra disso, você vai falar, não paguei a anterior. E a anterior é muito alta. Não tem como, não tem saldo no cartão. Não tem como comprar. Você está entendendo? Não tem como você viver restituição se você não entende que Deus, em relação a Deus, você está perdoado, está tudo resolvido. Você não deve nada para Deus. Jesus pegou seus boletos, enfiou no bolso e falou, na cruz que eu resolvo essa história. É com o meu sangue que eu vou pagar esse negócio. É com o meu corpo que eu vou pagar essa história. Acabou, está resolvido. Então você tem o que hoje? Paz. Fala para o irmão, eu tenho paz. Aleluia. A gente tem que ter convicção dessa paz, irmão. Em nome de Jesus, é sério que eu estou falando. Essa paz é que nos viabiliza relacionar com Deus. Se você não relaciona com o restituidor, como é que você vai receber? Você vai sempre ficar desconfiado. Ah, não fui para a cela hoje, ixi, aí azedou a restituição. Nossa, falei um palavrão, tomei um corote, 1 litro de corote, ai meu Deus. E agora? Perdi a restituição. Perdi, não vai fluir, porque eu pequei, porque eu errei. Se você não lembrar que Deus já resolveu essa história, não tem como. Não tem como. Porque, irmão, a gente não deixa de pecar. Nossa raiz é do pecado. A gente diminui. E é transformado ao longo dos anos, vai deixando de fazer algumas coisas que nós tínhamos a prática de fazermos. Mas o pecado está entranhado dentro do nosso coração, querido irmão. Você já deve estar pecando e falando, esse cara está viajando, esse pastorzão aí, só ele aí, nem conheço, quem é? Você está entendendo? Então, não deixa. Então, se você não entender que Deus já perdoou, como é que você apropria da restituição? Amém? Você é perdoado, amado, favorecido, filho amado de Deus. Entende isso? Sobre você está a condição de ser restituído. Se você perdeu alguma coisa, quem perdeu alguma coisa? Levanta a mão. Você já está na condição de ser restituído. Condição. Agora a posição é, eu sou filho amado, Deus vai me restituir. Aleluia. Não devo nada para Deus, eu tenho paz para com Deus. Justificado eu fui, agora eu tenho paz com Deus. Aleluia. Então quando o diabo aparece, você fala o quê? Cala a boca, chifrudo, porque eu não te devo nada. É isso, vida de crente é assim, é uma alegria só, querido irmão. É festa, alegria. Se você entende a palavra e ela produz revelação no seu coração, isso traz alegria. Quem vai te condenar? Quem vai condenar você? Quem vai falar para você, você não pode ser restituído? Quem que vai ter esse poder, essa ousadia de falar? Ninguém vai poder falar isso para você, mas as pessoas vão se levantar, vai falar, deixa de ser doido, você está orando por isso, para ser restituído por isso? Eu estava ouvindo a palavra do pastor Aloysio, ele falou que tomou um calote uma vez na vida dele, ele pegou o terreno que ele tinha, casa, terreno, carro e máquina de costura que a esposa dele tinha, e deu para comprar um terreno, um lote lá em Goiânia. E ele deu, e comprou o lote. Só quando ele foi receber o lote, a empresa tinha fechado as portas e sumiu. Um calote de mais ou menos 25 mil reais, ele fala que tomou. E ele chorou muito como Davi chorou. E parou na beira da estrada e começou a gritar, desceu do carro, porque era tudo que ele tinha, não tinha mais nada. Durante 7 anos ele construiu tudo isso e deu, e perdeu. Ele fala que Deus falou para ele, eu vou te restituir, escreve o tanto que você crê que eu posso te restituir. E ele escreveu 25 mil reais, que foi o valor que ele tinha perdido. E Deus restituiu ele tudo o que tinham roubado na vida dele. Mas presta atenção, isso é uma posição. Ele creu, amém? E isso foi dado a ele. Se você crê que você é justiça, se você crê que esse ano você vai viver essa restituição, quem vai se levantar contra você?
Quem pode, meu irmão? Nem o diabo. Porque está dentro do seu coração. Essa fé ninguém tira de dentro de você. Pode ser no último dia do ano, mas Deus vai me restituir, porque eu creio. Não é justiça própria, é filho que crê. Meu pai não vai me desamparar. Não é possível, eu não devo nada para ele, eu estou em paz, eu já lavei a louça, está tudo tranquilo. Então agora eu estou nas condições de ser restituído. Aleluia! Então você vive um dia após o outro crendo. Pode ser hoje. Ah, não foi, mas vai ser amanhã. Ah, não foi amanhã, vai ser outro dia, vai ser outro dia. Eu só estou crendo, esperando. Crendo que Deus vai liberar. Você vê a história do povo hebreu. Eles estavam presos lá na Babilônia, cativos, 70 anos presos. Quando a libertação aconteceu, eu falei até no culto da virada, né? As pessoas falavam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Por quê? Porque eles estão como quem sonha. A boca deles está cheia de riso. Olha, entre as nações eles estão cantando, estão dando aleluia, glória a Deus. Porque eles foram libertos de um cativeiro de longos 70 anos. E agora eles estão como? Sonhando, crendo. Mas tão triste, com semblante, não sei, com semblante desconfiado. A gente fica meio desconfiado às vezes com Deus, porque demora. Restituição, mas não está acontecendo. O outro ali só fica contando testemunho. Não aguento mais ouvir sermão. Na toda célula ele conta uma restituição. Vou mudar até de célula, porque eu não aguento mais. E você não está lá, e você fica meio desconfiado com Deus. É Deus, só Ele que é o bonzão? É só Ele que é amado? É Ele que é favorecido? E a restituição que cabe a mim, cadê? Onde está? Onde está? Onde está? É muitas vezes o cara que está molhado com a água do batismo ainda. Ele está crendo mais que eu e você, que somos crentossauro de igreja. Por isso que ele está vivendo o que você ainda não viveu. Mas você vai viver em nome de Jesus. Simplesmente porque você creu. Então enche o seu coração de expectativa, amado irmão. Quando você vier para o culto, for para a sua cela, ou for para o seu trabalho, ou quando você acordar pela manhã, acorda como esse povo que foi liberto do cativeiro babilônico, com a boca cheia de riso, com alegria, com júbilo, crendo, com o coração cheio de sonho. Deus vai me restituir, aleluia. Eu perdi há muitos anos atrás, eu perdi meu tempo, eu perdi a alegria, Deus vai restituir. Eu estou crendo, aleluia. Deixa eu te falar. 3 coisas que Deus vai restituir nas nossas vidas. Primeira coisa, repete comigo, anos que foram consumidos. Fala por irmão, anos que foram consumidos. Olha o que o texto diz de Joel 2:25. Restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Então o que Deus está falando? Eu vou restituir os anos que foram consumidos. Consumidos por quê? Pelo quê? Depressão, enfermidade, que a gente passou nesses tempos. Foi consumido um tempo da nossa vida. Eu estava meditando, Deus vai restituir tempos da nossa vida, meu amor, estou te declarando. Tempos que foram tirados de nós, que nós não conseguimos, cara, desfrutar da nossa família, dos nossos filhos. Foram tempos que foram tirados por circunstâncias. A palavra de Deus está dizendo, eu vou restituir os anos que foram consumidos. Porque Deus tem o poder, querido irmão, de fazer acontecer em um ano, 5 anos, acelerar na sua vida. Ele tem esse poder, mas você precisa crer. Que nesse ano Deus pode liberar favor que estava acumulado para 5. Deus acelerou a coisa. Eu não esperava, mas aconteceu. Aleluia, como eu vivo em paz na minha casa. Eu tinha pensado que tinha perdido o relacionamento com meu filho, mas Deus está restituindo a alegria de estarmos juntos. Do marido com a esposa, da esposa com o marido. Que foi perdido. Deus está falando, eu vou restituir. Você precisa crer. Quantos creem? Diga aleluia. Quantos de nós perdemos anos e anos, meses e meses da nossa vida? Muitas vezes trabalhando, muitas vezes por conta de enfermidade. Circunstâncias aconteceram que nos aprisionaram em sentimentos muitas vezes. Mas Deus está falando, eu vou restituir você. Mas foram muitos anos, pastor. Não tem como nos seus olhos, mas Deus pode fazer. Ele tem todo o poder. Amém? Outra coisa que Deus pode restituir na sua vida nesse ano, alegria. Fala por irmão, alegria. Olha que o salmista, o Salmo 51, verso 12 diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Deus vai restituir nesse ano a alegria. Qual que é a alegria da salvação? Eu sirvo a Deus
Desde os 12 anos de idade, eu estou com 21 agora. 42. 20 e poucos anos servindo a Deus. Você acha que eu não tive nenhum momento de tristeza na minha vida? No ministério? Poxa vida. Quantos e quantos e quantos. Mas Deus está falando, eu vou restituir a alegria da salvação. Eu vou restituir o prazer de ir para a célula. Eu vou restituir o seu prazer de adorar, de orar, igual você fazia de manhã. Igual quando você saiu do encontro com Deus, você saiu pegando fogo, cuspindo marimbondo, labareda de fogo, queria batizar, queria revolucionar, conquistar a escola para o Senhor Jesus, a família, vai ser todo mundo salvo. Essa alegria morreu dentro de você. Mas Deus está falando, eu vou restituir a alegria da salvação. Eu vou liberar a alegria de novo no seu coração, de orar, de relacionar comigo, de vir para o jejum de 40 horas pegando fogo, aleluia, vai cair água do céu, fogo, sei lá do que, vai abrir um caminho no deserto, eu vou crer que Deus está liberando alegria sobre mim de novo. É isso que Deus quer fazer. Esse é o ano de coisas novas. E não pense você que Deus só vai devolver a alegria da salvação lá do começo. É 120 vezes mais. Então lembra como era lá no começo? Nossa, que é isso? Eu orava de madrugada, de joelho, de planta cabeça. Eu orava de todo quanto é jeito. Eu adorava ao Senhor. E de mim fluíam rios de unção. Quando eu tocava em alguém, ele era curado. Eu tinha alegria de falar de Jesus. Eu tinha alegria de participar, de servir, de liderar uma célula, de ver as pessoas sendo salvas para o Senhor. Eu tinha alegria. Mas Deus está falando, eu vou fazer 120 vezes mais do que era tudo isso na sua vida. É isso que Deus quer fazer. Com os anos que foram perdidos e com a alegria que nós perdemos, irmão. Porque Deus é muito mais generoso. Então, se lá foi muito bom, a restituição é muito melhor. Mas muito melhor que você vai viver. Quantos precisam? Todo tempo, irmão. Todo tempo. E veja só, Deus não vai impedir que você não viva dificuldades nesse ano. Para de ilusão, hein? Põe o pé no chão. Vai ter dificuldade sim. Vai ter momentos de crise, de aperto. Mas você tem que lembrar disso aqui. Deus vai restituir meus anos que foram perdidos e a alegria. E quando eu passar por dificuldade, eu vou estar com o meu coração como? Alegre. Crendo no Senhor, crendo na restituição de Deus sobre a minha vida. Amém? Eu tenho o costume, né, o hábito, de pedir para os meus discipuladores os alvos dele para o ano. E um deles escreveu, alegria. Fiquei tão mal. E de fato, você olha para ele não está feliz. Mas hoje eu vou pegar ele. Vou mandar fogo nele. Porque de fato, ele precisa de fato viver esse tempo de restituição, de alegria. Porque não há como viver vida cristã de forma triste, irmão. A vida cristã é alegria. É justiça, paz e... Aonde? No Espírito. Não há vida cristã, não. Tem irmão que chega, ele quase não consegue chegar aqui, tem que pegar a cadeira de roda para trazer ele. De tão peso, ele chega pesado assim, ó. Mas é crente. Mas não devia estar assim. Ele devia estar como? O povo que saiu da Babilônia, com a boca cheia de riso, sonhando. Deus vai fazer, aleluia. Ah, pastor, é muito bonito o discurso. É bonito mesmo, mas é assim que a gente tem que viver. É isso que Deus quer, porque Ele quer te restituir. Você se apropria e vive. Você pega a palavra, guarda ela no seu coração e vive pela palavra. Se Deus falou, está falado. Se vai restituir, aleluia. Eu vou viver crendo o tempo todo que eu vou ser restituído pelo Senhor. Amém, irmãos? Outra coisa que Deus pode restituir na nossa vida nesse ano, autoridade. Lucas 10, 19 diz, eis aí vos dei autoridade para pisar a serpente e escorpião, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aleluia. Deus quer restituir a nós a autoridade. Como o texto está falando de pisar a serpentes e escorpiões e declarar contra o inferno. Amém? O que eu mais percebo na vida da igreja é que o diabo consegue nos intimidar. Um cara derrotado, irmão. Diante de Deus, vamos conversar aqui abertamente. Não fala para o pastor Ricardo. Não está gravando, né? Aleluia. A célula dele me guarda, hein, Rogério? Em nome de Jesus. Irmão, por que o diabo nos intimida tanto? Vamos trocar umas ideias aqui. Não é possível. Eu tenho tempo, então eu não vou passar do meu tempo. Não é possível, irmão. Nós como igreja, filho do dono da ouro e da prata, que tem todo o poder,
que quer nos restituir, quer favorecer, que morreu na cruz, o diabo nos intimida. Por que ele consegue? Porque a gente perdeu a autoridade. E quando o diabo se levanta, a circunstância vem contra nós, a gente se amedronta. Porque a autoridade que Deus nos deu, que Lucas está falando, se perdeu no nosso coração. A gente não consegue orar, declarar, vai mudar, vai transbordar, vai liberar, vai favorecer. Agora! A gente não consegue. Eu brinco com os irmãos, eu falo que eu tenho medo do diabo só no encontro com Deus. Que quando manifesta, está sendo o diabo no encontro, o que as pessoas fazem? Pastor, tem um diabo ali. Eu falei, eu tenho medo, sai, Deus me livre. Por quê? Eu não tenho todo o poder. O poder que eu carrego, os irmãos também carregam. De chegar lá e falar, sai. E o capeta, embora. Mas a gente mistifica o pastor, que tem todo o poder. Você também carrega o Espírito Santo, querido, em nome de Jesus. Então você pode ir lá e falar, sai. Ele vai sair, em nome de Jesus. Tem que sair. Amém? Esse ano é o ano de Deus restituir a sua autoridade. De você perceber circunstâncias te rodeando, querendo te derrubar, e você falar, vai sair agora, em nome de Jesus. Quantos e quantos anos você tem orado pela sua família e nada tem acontecido? O seu filho, o seu marido, a sua esposa, ou pela sua célula, não multiplica, não cresce. É eu que sou ruim, eu que não sei liderar, eu que não tenho unção. Você não tem fé. E a autoridade está toda destruída. Mas se você se levantar crendo que Deus vai restituir sua autoridade, você vai se levantar com autoridade e vai declarar, vai crescer, vai frutificar. É árvore plantada a ribeiro de águas que dá fruto e todo o tempo vai dar fruto. Minha família é do Senhor Jesus. Ele morreu não foi só por mim, foi pela minha casa. Então eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Com autoridade. O que Deus quer te restituir é autoridade, para você declarar. Não deixa, não permita que o diabo te amedronte. Traga desencorajamento sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas como é que ele traz? Ele vai aparecer? Não vai aparecer, é circunstância. É mentiras na sua mente. Você não nasceu para isso. Você está gastando seu tempo em igreja. Para com isso. Você não vai conseguir, você não pode ser restituído. Viu que voz? Você não pode, não tem a ver com você. Tem a ver com seus pecados. Deus não vai. Aí você fica ouvindo. A autoridade acaba, você não vive o que Deus tem. Se levanta com a autoridade, com poder, com ousadia. Creia na restituição de Deus nessa parte da sua vida de autoridade e começa a declarar. Vai mudar, eu creio, vai acontecer. Põe as mãos lá no seu empreendimento, vai ter cliente. Nós vamos bater a meta lá nas vendas. A célula vai crescer, vai multiplicar. A minha família sacerdotal vai ser salva. Põe a mão na cabeça dos seus pais, quando ele estiver dormindo, vai converter em nome de Jesus. Sai capeta da vida dele agora. É isso que a gente tem que fazer. Taca óleo de unção lá no seu comércio, lá na empresa que você trabalha, joga óleo na cara do seu chefe, fala, sai converter, Satanás, sai, libera aumento agora na minha vida. Autoridade. Irmãos, diante de Deus, Senhor da glória, tira essa parte, senão você vai ser mandado embora. Pula essa. Mas, irmão, crente é doido. Se você não for doido, você está com alguma coisa fora do lugar. Em que sentido nós somos doidos? Nessa questão da autoridade. Você chega no seu trabalho, tem uma vaga para ser promovido alguém. Aí você fala, não tenho condições. Não vou nem ver. Tadinho. Aí você fica lá, quem dera. Mas se você é um crente cheio de Deus e tem autoridade, você fala, eu não tenho condições. Mas aquele que morreu na cruz do Calvário, ele pode antecipar coisas da minha vida. Eu vou começar a orar, esse negócio vai acontecer. Quantos e quantos... Eu não sei se... Quantos e quantos irmãos exercem funções que não tinha nem habilidade para estar exercendo, mas está exercendo? Levanta a mão, só para eu fazer um teste. Mas rapaz, aí, ó, acabei de falar, está aqui, ó. Levanta a mão de novo. Deus te favoreceu, sim ou não? Você não podia exercer essa função, sim ou não? Pois é. Você está entendendo o que Deus quer restituir? A autoridade na sua vida. Para você crer em coisas absurdas e poderosas, porque Deus tem esse poder. Mas a fé e a posição de que é filho perdoado precisa existir no meu coração e no seu. Senão, a restituição vai ser só uma frase bonita. Vamos cantar aqui, restitui, eu quero de volta o que é meu. Não adianta você ficar cantando a vida inteira se dentro do seu coração você não está crendo que Deus vai te restituir. Você está achando que você tem que fazer alguma coisa ainda. Não precisa, Jesus já fez toda a obra, está consumada lá na cruz do Calvário.
O bom arquiteto, o engenheiro, ele pegou todo o material, construiu, pôs porcelanato, fez as paredes, fez tudo. Você não precisa pôr tomada, você não precisa pintar a parede, você não precisa pôr telhado, você não precisa fazer nada. A obra foi consumada, ela já está resolvida. Ele já fez. Está excelente. Olha para o seu lado, está aí uma construção de Deus, pronta, resolvida, está aí do seu lado. Ele já fez, já resolveu. O que eu e você temos que fazer? Se posicionar. Eu vou viver. Amém? Pensei que eu estava sozinho. Estou caminhando para o fim. Porque se eu falar que eu estou terminando, você vai falar, está mentindo e não terminou. Então estou caminhando para o final, amém? Olha que interessante, quantos conhecem a história de Jó? Irmãos, o diabo tocou na vida de Jó. Deus permitiu, se você for ler toda a história, Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. E Jó perdeu tudo que ele tinha, menos a mulher. A mulher ficou até o fim. Ela estava... Muitos dizem que era para ver o fim, né? Mas ela é a mulher de Deus. Perdeu tudo, menos a esposa estava lá com ele. Mas Jó viveu o que na vida dele? No final do livro, você vê que Deus restituiu a sorte de Jó. Restituiu tudo que ele tinha perdido. Amém? Tudo. Mas tem um grande detalhe aqui. Jó, ele não conhecia Deus de relacionar com Deus. Ele conhecia só de ouvir falar. E ele teve uma experiência com Deus. Mas o que é mais poderoso é que Jó, para ser restituído, ele teve uma atitude tão poderosa e simples. Ele orou pelos seus amigos. Eu estou falando para você sair evangelizando, não tem nada a ver. O que tem a ver essa história? Os amigos de Jó prejudicaram Jó. Eles erraram com Jó. Mas no final da história, o que Jó está fazendo? Orando por eles. Liberando perdão. Então, liberar perdão sobre quem te destruiu, te prejudicou, é fundamental para viver restituição. Que essa pessoa, ela não vai te devolver nada, mas Deus vai te devolver. Mas o perdão libera o favor. Então você está falando antes da restituição. Eu vou bater na porta daquele miserável amanhã, que ele está me devendo faz tempo. E se é o ano da restituição, eu vou lá, toma tudo que me roubou. Cuidado, irmão, você pode achar uma porta simplesmente fechada na sua cara. E se ficar frustrado o resto do ano, porque o cara não vai ter dinheiro para te devolver. Vai no lugar certo, fala com a pessoa certa, fala com Cristo. Mas libera o perdão, porque a Bíblia mostra que Jó, a sorte dele foi mudada, porque ele começou a orar por aqueles que tinham prejudicado a vida deles. Não crendo que eles iam restituir algo para ele, mas simplesmente porque ele precisava liberar o perdão sobre o que fizeram, que prejudicaram. Irmãos, eu não sei a medida do prejuízo que você já tomou na sua vida, seja ele de qual magnitude for, financeiro, sentimental. Eu não tenho dimensão, não consigo mensurar, mas eu sei que isso causa muita dor, sim ou não? Nossa, causa desapontamento. Você está com uma expectativa, você leva um balde de água fria. É igual o pastor que estava contando. Comprei um lote, vou construir minha casa. A empresa some. Desapareceu da face da terra. Tomou um prejuízo, isso produziu dor. Porque tudo que ele tinha foi investido ali. Você deve ter passado já por isso na sua vida. E eu não estou aqui para ficar lambendo ferida e fazendo você relembrar desses tempos de dor. Eu estou aqui para falar para você, ainda que dores tenham sido produzidas no seu coração, o restituidor é poderoso para fazer elas sumirem dentro de você e restituir na sua vida 120 vezes mais do que você perdeu. Libera essas pessoas em nome de Jesus. Perdoa logo. Vou contar o testemunho de um irmão, aqui da nossa igreja. Ele estava falando comigo. Ele emprestou um dinheiro para uma pessoa, acho que 10 mil reais, se eu não me engano. Ele emprestou para o irmão esse valor. E o irmão não conseguia pagar ele. E ele toda hora lá. Tomei tudo que... E aí, irmão? E aí? O irmão não tinha condição. Ele ficou azedo com a pessoa, ficou mal. Rapaz, eu te dei 10 mil, você não me paga. Não sei. Enfim, todo o sentimento que você e eu já passamos quando nós somos prejudicados por algo. Mas um dia ele estava lá no encontro com Deus, trabalhando. Ele é um líder de célula, esse irmão. Trabalhando, e Deus falou com ele: perdoa. Falando, 10 mil reais. Perdoa 10 mil reais. Perdoa o irmão. E o irmão estava lá no sítio também.
Deus é bom demais, né? Ele pega você logo de calça curta. Vai lá. Porque você está quebrantado, não tem como. Aí Deus falando com ele, ele decidiu perdoar o irmão. Estava devendo para ele esse valor. Ele chegou no irmão e falou: hoje eu estou te liberando da dívida que você estava comigo. Viva em paz, em nome de Jesus. O cara começou a chorar, aí se abraçaram, restauraram o relacionamento, aleluia. Na mesma semana que esse irmão, no final de semana, ele perdoou a dívida do outro, ele fechou um contrato para ganhar 5 vezes mais do que ele tinha perdido. Porque ele tinha acabado de perder 10 mil, mas Deus restituiu 50 mil na vida dele. Fala aleluia. Só porque ele perdoou. Aquela pessoa não devolveu os 50 mil para ele, com juros e correção monetária. Foi o próprio Cristo que falou: eu vou te restituir. Não 10 mil, mas 120 vezes mais na sua vida. Você quer viver isso na sua vida? Libera essas pessoas logo. Vai, irmão, em nome de Jesus. Está resolvido, fica em paz. Não precisa atravessar a rua não quando eu estou chegando. Vem me cumprimentar, fala comigo. Está tudo resolvido, está tranquilo. O meu remidor capaz, ele vai devolver tudo aquilo que foi me roubado e me tirado. Eu estou crendo nisso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Tem um texto da palavra de Deus que eu gosto muito. Ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso. Isso tem a ver com restituição. Os irmãos do louvor, isso tem a ver com restituição. Porque se você for imaginar algo que você precisa ser restituído, você vai imaginar o quê? O valor que você perdeu. Mas Deus está falando: eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você perdeu. Eu posso te restituir infinitamente muito mais do que aquilo que você está imaginando que eu posso fazer. Eu amo esse texto, porque ele desperta a fé no nosso coração. Ele nos leva a ter um posicionamento diante de Deus de crer de fato. Uau, eu estava esperando receber 1000, mas eu recebi 120 vezes mais do que eu estava esperando receber. Porque ele tem esse poder, meu irmão. Então veja, hoje aqui eu liberei bases para você, eu estou ensinando bases para você viver esse ano de restituição. Não viva na condenação, você já foi perdoado em nome de Jesus. Não vá brigar com o diabo para ele te restituir nada, porque ele não tem nada para te devolver, ele é um miserável. Não tem mais nada na mão do diabo. O seu restituidor é Cristo Jesus. Perdoe quem te estava devendo para você, perdoa, libera a vida desse irmão. Ainda que ele já tenha te pago, às vezes você está lá mal, ficou me devendo muito tempo, libera, perdão, em nome de Jesus. Você viver esse favor de Deus sobre a sua vida, não há como, não tem outro caminho. É um ensino do Senhor, amém? E creia, viva como alguém que está sonhando, com a boca cheia de riso, cheia de alegria. Para de murmurar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche o seu coração de alegria. É um alvo que eu tenho esse ano. Não murmurar. Só crer. Só crer. Se for ruim, amém. Porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu não quero ter um coração ingrato diante de Deus. Eu quero crer. Eu quero ser grato. Ainda que seja no último dia do ano. Eu creio que Deus vai restituir algo na minha vida. Não tem problema. Eu só preciso crer que há algo, que há uma nuvem, que há uma palavra de Deus liberada sobre a minha vida e eu faço parte dela. Eu tenho as condições, eu tenho os requisitos para viver essa palavra. Deus já liberou, já te pôs nessa posição. O que você vai fazer agora, querido irmão? Você vai jogar essa palavra com outro que ele está falando, não é comigo? Ou você vai pegar essa palavra, vai colar dentro de você, escrever ela em algum lugar, para que toda vez que você passar, você veja ela e lembre dela. O que você vai fazer com essa verdade que foi liberada sobre a sua vida hoje? É o 5º dia do ano, irmão. Tem muita coisa para Deus fazer. E eu creio que já nesse ano, nesses 5 dias, Deus já restituiu muitos irmãos. Eu creio nisso. Se a gente for perguntar, você vai saber, Deus já restituiu. Porque Deus tem esse poder de manifestar o favor quando há fé, quando o filho crê. Vou dar uma analogia para você. Quando você que é pai, tem um filho, e você fala para ele: eu vou te dar um presente tal dia. Como é que seu filho fica? Ele fala o quê? Para de conversa, você não vai dar nada. Você sempre fala, não faz nada. Ou ele fica: que dia você falou?
Dia 5 de janeiro de 2025. Aleluia, aleluia, meu Deus. Cadê? Que dia é hoje? Dia 3, dia 4. É hoje! A criança fica como? Expectativa, porque ela sabe o quê? O pai não mente. O meu pai falou, ele é homem de palavra, ele cumpre. Então dia 5 eu vou receber algo da parte de Deus. Aleluia. Então ele fica com a expectativa. Eu e você, em relação a Deus, é a mesma coisa. Se Deus está falando que é um ano de restituição, conte os dias, filho. Conte as horas, porque Ele não é homem para mentir, nem se arrepender do que Ele está falando. E se Ele liberou uma palavra sobre a nossa igreja, esse é o tempo da restituição. Você entra nessa nuvem crendo. Entra, como eu estou falando desse povo hebreu, com a boca cheia de riso, com alegria, crendo, com expectativa, crendo. Está chegando, não foi, está chegando, vai chegar, eu vou ser restituído, eu creio, está chegando, vai acontecer, aconteceu, aleluia. É assim que o crente vive. A vida cristã é pela fé, não sei se te falaram. Você não vê Deus para crer em Deus, mas você sente Deus. Há uma palavra daquele que você sente e carrega dentro de você, liberada sobre a sua vida. Viva por ela. Eu não tenho no que me agarrar, todos me abandonaram, a coisa está feia. Se agarra na palavra. Porque se a palavra está falando que vai restituir alegria, vai restituir autoridade, vai restituir tempo, creia nisso, se agarra nisso.